Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é o uso do dicionário, módulo 3, páginas 21 a 26. Vamos ver uma animação que vai falar sobre este assunto antes de começarmos as atividades de hoje? Essa é a Sabrina. Ela adora sobremesa e visitar sua avó na fazenda. Esporadicamente, sua família viaja para o campo e Sabrina pode curtir deliciosos doces na companhia da sua avó. Esporadicamente? O que significa esporadicamente? Quando Sabrina não conhece o significado de uma palavra, ela pergunta para um adulto, para um colega ou para sua professora, mas nem sempre tem alguém por perto. A avó de Sabrina mostra para ela um livro que é muito especial, o dicionário. Ele contém todas as palavras de um idioma organizadas em ordem alfabética, explica o significado e dá várias outras informações sobre as palavras. Nele é possível conferir a forma correta de escrever, pronunciar, soletrar ou fazer a divisão das sílabas de uma palavra. Quando a avó de Sabrina pesquisa a palavra esporadicamente, ela encontra esporádico, que quer dizer aquilo que acontece de vez em quando, às vezes. Usando um dicionário, ainda se pode ver exemplos de uso correto das palavras e aprender a história ou a origem delas. Agora, vamos ver como pesquisar o significado de manga no dicionário. Para encontrarmos a palavra, devemos observar na parte de cima de cada página as palavras guia. Essa do lado esquerdo indica a primeira palavra da página e essa do lado direito a última. Se você já sabe navegar pelo alfabeto, será muito mais rápido encontrar o que procura. Perceba que as palavras sempre estão destacadas e que a ordem alfabética continua nessa e nessa letra, e assim por diante. Esse conjunto de informações sobre uma palavra é conhecido como verbete, e em alguns casos podemos ver vários significados para a mesma palavra. Por isso, devemos prestar muita atenção para escolher a que faz mais sentido no contexto que estamos procurando. Sabrina pergunta para sua avó se ela não pode usar o dicionário no computador. Ela explica que existem muitos programas de computador ou sites de dicionários e que eles podem tornar muito prática a pesquisa de uma palavra. Vamos ver como funciona? Basta digitar a palavra que procura nesse campo e clicar em pesquisar. Mas cuidado, um site de busca é diferente de um dicionário. Em um dicionário, encontramos a informação confiável. Já nos sites de busca, podemos ter informações equivocadas. Se for preciso, chame um adulto para ajudar. Agora que Sabrina já sabe usar o dicionário, é hora de aprender várias palavras novas. Pois é, vamos lá? Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o uso do dicionário. Vocês viram lá que foi importante, né, ela perguntar se ela não tem um dicionário, pode ser que seja o caso de vocês não tiverem um dicionário aí, a gente pode usar um dicionário digital, mas tem que tomar cuidado. Sites de busca, às vezes, podem nos trair um pouquinho. Então, o ideal é, se você tiver um aplicativo confiável de dicionário ou sites de dicionários que sejam confiáveis. A gente pode até citar alguns depois, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 1, nós vamos ler a tirinha. Observem bem a tirinha da Mafalda aqui, olha só. O pai se dirigiu à prateleira, né, e pegou um livro. E olha só, ele saiu e aí a Mafalda disse: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Por que será que ela fez essa observação? Que livro é esse que o pai de Mafalda está lendo? Olha só, está escrito aqui, é o dicionário. Muito bem. Por que a Mafalda disse que o pai nunca vai terminar de ler o livro? Vocês perceberam que ele foi até a prateleira, tirou o livro, leu e devolveu?
que será que está passando na cabeça da Mafalda aí nesse momento? Ela está achando que o pai foi lá, só leu, está lendo um livro, né, qualquer, e viu um pedaço e guardou o livro. Então, um livro tão grosso, ele ficou ali alguns minutos lendo, provavelmente ele vai demorar muito tempo para ler. Esse é o raciocínio da nossa menina Mafalda. Porém, a leitura de um dicionário, ele é exatamente assim, ele é muito rápida, porque você vai pegar um dicionário quando você tem dúvida ao escrever alguma palavra, quer saber o significado de uma palavra. Então, a agilidade na busca e nessa informação é rápida, você não vai ficar lá horas e horas lendo o dicionário, a não ser que você queira descobrir o significado de várias palavras. Bom, assinale a imagem que a representa a página de um dicionário impresso. Olha só, a gente tem essa página aqui e essa página aqui. Qual das duas representa a página de um dicionário? Obviamente que a primeira, a gente viu lá no vídeo, a gente tem uma ilustração aqui, mas vamos ver um pouquinho como é que funciona a página de um dicionário. A gente já viu lá no vídeo ele mostrando as palavras-chave e o verbete. Nós vamos ver aqui rapidinho de novo, olha só. Então, nós temos a página, palavra-chave, que é a primeira palavra da página, essa é a última palavra da página, e o verbete, onde vão conter o quê? O significado da palavra, a separação silábica, a classe gramatical, e, enfim, algumas informações importantes aí para o leitor que está buscando aí saber algo mais sobre alguma palavra. Vamos seguir. 2. Leia com atenção o texto abaixo. Você sabe o significado de todas as palavras do dicionário? Claro que não. Nem eu, que sou professora, que estudo bastante, não sei o significado de todas as palavras. Muitas vezes os alunos me perguntam o que significa tal palavra, eu também recorro ao dicionário. São muitas palavras, não é? A língua portuguesa possui mais de 400.000 palavras e é muito difícil conhecermos o significado de todas elas. Para isso, existem os dicionários. Entre esses milhares de palavras, há muitas bem estranhas. Vamos conhecer algumas? Olha só, isso eu acho muito interessante. No meu dicionário que eu tenho no celular, o aplicativo, todo dia ele me manda uma palavra do dia e sempre uma palavra bem estranha. Olha só, eu nem sei como a pronúncia é correta, tá? Como não tem acento, eu acredito que não é abadá, deve ser abada. Abada, que é a fêmea do rinoceronte. Diferente, né? Vocês já imaginavam que a fêmea do rinoceronte chamava abada? Cancrívoro, o que se alimenta de caranguejos, olha só, cancrívoro. Estinhar, tirar o mel das abelhas. Garrano, cavalo pequeno e forte. Omalgia, dor no ombro. Olha só, então palavras aí que a gente não tem o hábito de usar e palavras que não são muito conhecidas. Você conhecia algumas das palavras que aparecem destacadas acima? O que você achou delas? Qual das palavras destacadas você achou mais estranha e por quê? Olha só, essas duas perguntas são orais. Letra C. O que indica o texto que acompanha as palavras destacadas? Ou seja, o que indica esses textos aqui? Ele indica o significado da palavra ou como escrever a palavra corretamente? Muito bem, ele indica o significado da palavra. Vamos lá. 3. Os dicionários apresentam os verbetes. Nós acabamos de ver que o verbete é essa parte que acompanha a palavra-chave, né? A palavra que a gente está pesquisando e as informações. Então, eles estão organizados em ordem alfabética. Cada verbete é formado por uma palavra, geralmente em destaque. Olha só, papagaio aqui está em destaque. E seguida de seus significados e suas explicações. Então, vejam um exemplo. Então, eu tenho aqui a palavra, o verbete da palavra papagaio. SM, vocês vão aprender já já
as classes gramaticais. Significa que ele é um substantivo masculino. Aqui eu percebo, olha só, tem a numeração 1, 2 e 3. O que isso significa? Significa que a palavra papagaio tem 3 significados. Então, no significado 1, zoologia, ave de penas verdes e bico curvo que imita a voz humana. Significado 2, a gente também chama de acepções, tá? 3 acepções ou 3 significados. Na segunda acepção, homem ou mulher que fala muito, tagarela. 3. Brinquedo feito de uma armação de vareta, coberta com um papel fino que se prende a um fio e se solta no vento. Arraia, pandorga, pipa. Sabiam que pode ser chamada a pipa de papagaio? Pois é, acredito que alguém aí em casa deva conhecer essa expressão para se referir a este brinquedo. E aqui, olha só, em negrito, destacado e separado, a separação silábica. Papagaio. Então, quando eu tiver dúvida de como eu separo uma palavra, eu posso consultar o dicionário, porque no dicionário eu vou encontrar essa informação. Então, esse verbete ele foi retirado do Dicionário Júnior da Língua Portuguesa de Geraldo Matos. O que a gente vai fazer agora? Precisamos de lápis de cor. Nós vamos sublinhar os elementos do verbete de acordo com as cores da legenda. Então, nós vamos sublinhar de vermelho a palavra que é explicada, de azul o último significado, de verde o primeiro significado e de marrom a divisão silábica, a divisão da palavra. Então, vamos lá. Então, papagaio é a palavra que está sendo explicada. O último significado é o significado 3, olha só. O primeiro significado é o 1 aqui, que é a ave de penas verdes e bico curvo, que imita a voz humana. E papagaio é a separação silábica. Ficamos assim. Letra B. Numere as imagens de acordo com o número que indica cada um dos significados. Então, olha só, o significado 1 é a ave. Então, olha só, papagaio aqui. No significado 2, homem ou mulher que fala muito, tagarela. Olha só, essa figura aqui do menininho falando bastante aqui, tem um balãozinho de fala. E o terceiro significado é a pipa. Olha só. Bom, vamos seguir. 4. Observe alguns verbetes a seguir. Então, eu tenho um pedacinho de uma página de dicionário com alguns verbetes aqui. Então, olha, a palavra-chave, né? Baiacu, e a primeira palavra da página, baiacu, baiano, baião, baila, bailado, bailar, bailarino e baile. Contorne as palavras baiacu, baiano e bailarino. Então, vocês vão contornar essas 3 palavras aqui. Vai ficar assim: baiacu, baiano e bailarino. Bom, leia as palavras abaixo e pinte de azul as letras iguais nas 2 palavras. Então, eu tenho a palavra baiacu e a palavra baiano. Então, nós vamos pintar de azul as letras iguais. Então, olha só, o B é igual nas 2, o A é igual nas 2, o I é igual nas 2, o A é igual nas 2. Aqui mudou, aqui é o C e aqui é o N. Então, vamos pintar e vai ficar assim. Ok? Letra C, sublinhe a 5ª letra de cada uma dessas palavras. Por quê? Nós pintamos 4 letras de cada palavra. Então, agora nós vamos sublinhar a 5ª letra de cada uma delas, que é o C e o N. E ficou assim. Assinale com um X. Agora, o que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem onde a gente está querendo chegar com essa atividade. As palavras no dicionário são organizadas em ordem alfabética, certo? Então, a gente aprendeu a ordem alfabética lá no primeiro bimestre
E vocês sabem que a gente tem que seguir pela ordem da primeira letra. Se a primeira letra é a mesma, nós vamos para a segunda letra. Se a segunda letra é igual, nós vamos para a terceira. Se a quarta letra for igual, nós vamos para a quinta, que foi o que aconteceu aqui. Então, que letra vem antes no alfabeto? O C ou o N? Isso mesmo, a letra C vem antes, ela está lá no comecinho, A, B, C. O N está quase lá no final da ordem do alfabeto. Então, olha só, presta atenção nas alternativas. A quinta letra da palavra baiacu, olha só, a quinta letra da palavra baiacu aparece antes da quinta letra da palavra baiano no alfabeto? Sim, mas vamos conferir a próxima. A quinta letra da palavra baiano aparece antes da quinta letra da palavra baiacu no alfabeto? Não. Então, a alternativa correta é a primeira alternativa. Então, o dicionário é um livro que reúne verbetes organizados em ordem alfabética. Em cada verbete encontramos os significados, as informações de palavras e expressões. O dicionário pode ser impresso ou online. Bom, gente, para essa atividade, vocês vão ter que ir lá no material complementar e vão destacar a página 3, que é esta página aqui. Porém, eu vou pedir para vocês não retirarem a página inteira, porque essa parte aqui de baixo faz parte de uma outra atividade que vamos fazer lá no capítulo 9. A gente ainda está no capítulo 7. Então, vocês vão retirar apenas essa parte aqui, que é o que a gente vai precisar, tá? Somente esta parte. Para quê? Vocês vão montar uma página aí de dicionário. A gente já tem a primeira palavra aqui, que é o abacate, tá? Então, aqui tá colada a figura e aqui o nome da figura abacate. Então, vamos supor, vocês vão ter aqui as palavras perfume, ovo, apito, óculos, sabonete, livro, cachorro e boia. Bom, dessas palavras, qual eu vou colocar após a palavra abacate? Eu tenho que colocar na ordem alfabética. Então, a única palavra que eu tenho aqui com a letra A é a palavra apito. Então, eu vou destacar aqui o apito, vou colocar aqui a figura do apito e a palavra apito aqui, ok? Eu não sei se no livro vai dar para destacar a palavra, eu acredito que sim, tá? Então, aqui a figura, aqui a palavra apito. E o que vocês vão fazer do lado? Olha só como está a definição da palavra abacate aqui. Fruta verde que batida com leite vira uma deliciosa vitamina. Então, se vocês olharem no dicionário, não é esse exatamente o significado da palavra abacate. Esse foi um significado criado, dado. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês vão criar um significado, uma explicação do jeito de vocês para a palavra apito, ok? E muito importante, gente, tem que colocar em ordem alfabética, não esqueçam desse detalhe, certo? Então, depois da palavra apito, eu não tenho mais nenhuma com a letra A, então eu vou para a letra B. Tenho aqui com a letra B a palavra boia, só tenho ela também com a letra B. Então, depois do apito, vem aqui boia, a imagem, a palavra, e aqui vocês vão escrever a definição. E assim sucessivamente até terminar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu tenho mais figuras do que espaço para fazer aqui a atividade. Então, vocês escolham quais as 4 vocês queiram, certo? Bom, e para a atividade 2, vocês vão pesquisar no dicionário, tá? Então, por isso, eu não vou colocar aqui a resposta. Poderia até escrever aqui e vocês simplesmente copiar, conferir. Mas eu quero que vocês pesquisem no dicionário. Caso não tenham um dicionário físico em casa, procurem dicionários digitais, tá? Que eu quero que vocês encontrem para poder
ver como essas palavras aparecem aí no dicionário. Então, aqui vocês vão pesquisar régua, bicicleta e zebra. E só escrever o nome da palavra, não precisa copiar significado, nada. Tá certo? Bom, ajudando as baleias. Em 1988 foi criado o projeto Baleia Jubarte. Com a ajuda desse projeto, essa espécie de baleia, também conhecida como a baleia corcunda, foi retirada em 2014 da lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. No período de julho e novembro, cerca de 9.000 baleias jubartes vêm às águas quentes do Brasil para se reproduzir. Durante esse período, a população brasileira pode participar do cruzeiro para observar essas baleias mais de perto. E nós terminamos hoje, então, este capítulo 7. Na próxima aula nós já vamos começar o próximo capítulo. Então, o que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos o anúncio de propaganda, que é um texto formado geralmente por imagens e texto escrito. Seu principal objetivo é promover uma ideia e convencer as pessoas a concordar com ela, mas sem finalidade comercial, tá? O anúncio de propaganda, ele não tem finalidade comercial. Isso aqui a gente viu sobre ajudar ONGs, né, de animais que estão sofrendo com a extinção. Na língua portuguesa, várias palavras são escritas com a letra GU. Essas palavras geralmente são empregadas com as vogais A, E e I. Em algumas palavras, o som do U é pronunciado como na palavra Guará. Já em outras palavras, o som do U não é pronunciado, como em águia e formigueiro. Então, nós vimos aí o som do GU, palavras com GU. O dicionário é um livro que reúne verbetes organizados em ordem alfabética e em cada verbete encontramos os significados e as informações de palavras e expressões. O dicionário pode ser impresso ou online. Foi a nossa aula de hoje. Então, até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é aula ao vivo. Isso mesmo, é amanhã, nossa aula ao vivo. Eu vou esperar vocês às 14 horas para a gente bater aquele papo, brincar um pouquinho, conversar sobre a matéria e jogar Quizlet, que vocês gostam tanto. Responda as atividades e envie as atividades, por favor, porque eu já estou verificando e relacionando as atividades entregues, tá? Então, envie as atividades lá para mim. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.